Vamos então dar início à videoaula 2, começando pelos axiomas da álgebra de Boole. Estes axiomas definem variáveis e significados de AND, OR e NOT. Tem-se a seguinte tabela com os 5 axiomas e respectivos duais. O primeiro axioma diz que B igual a 0 se B diferente de 1. O axioma dual diz que B igual a 1 se B diferente de 0. Este axioma designa-se de campo binário. O segundo axioma diz que o complementar de 0 é igual a 1, sendo o dual o complementar de 1 igual a 0. Este axioma designa-se por not ou não. O terceiro axioma diz que o produto de dois zeros é igual a 0. O axioma dual diz que a soma de dois uns é igual a 1. Este axioma designa-se de AND, OR ou e ou. O quarto axioma diz que o produto de dois uns é igual a 1, sendo o dual 0 mais 0 igual a 0. Este axioma designa-se também por AND, OR ou e ou. O quinto axioma diz que 0 vezes 1 é igual a 1 vezes 0, que é igual a 0. De acordo com o axioma dual, 1 mais 0 é igual a 0 mais 1, que é igual a 1. Este axioma também se designa de e ou. Passando agora para os teoremas da álgebra de Boole, começa-se por apresentar os teoremas de uma variável. Portanto, a seguinte tabela ilustra os teoremas de uma variável. O primeiro teorema diz que B vezes 1 é igual a B. Significa isto que o 1 é o elemento neutro da multiplicação lógica. O axioma dual 1 diz que B mais 0 é igual a B. Portanto, a conclusão que se retira é que o 0 é o elemento neutro da soma lógica. E então, daí que este teorema se designe de elemento neutro. O segundo teorema diz que o produto de B vezes 0 é igual a 0. Portanto, o 0 é o elemento absorvente da multiplicação lógica. De acordo com o teorema dual, B mais 1 é igual a 1. Portanto, 1 é o elemento absorvente da soma. E este teorema designa-se de elemento absorvente. No terceiro teorema tem-se que B vezes B é igual a B. Portanto, o produto de uma variável por ela própria é igual a ela própria. De acordo com o teorema dual, a soma de uma variável com ela própria é também ela própria. Portanto, este teorema designa-se por idempotência. O teorema 4 especifica que portanto, a inversão dupla de uma variável é igual à própria variável, isto é, B duas vezes negado é igual à negação da negação do B. E, portanto, negar duas vezes uma variável não altera o seu valor. E, portanto, este teorema designa-se de involução. O quinto teorema diz que o produto de uma variável pelo seu complementar é igual a 0. Da mesma forma, o teorema 5 dual diz que a soma de uma variável com o seu complementar é igual a 1. Portanto, este teorema designa-se de complemento. Passando agora para os teoremas de duas ou mais variáveis, tem-se o teorema 6,
que diz que B vezes C é igual a C vezes B. Portanto, esta propriedade designa-se de propriedade comutativa. No teorema 6, o resultado de B vezes C vezes D é igual a B vezes o resultado de C vezes D. Portanto, este teorema designa-se de propriedade associativa. O teorema 8 diz que o produto de B com o resultado de C mais D é igual a BC mais BD. Facilmente se identifica este teorema como uma propriedade distributiva da multiplicação lógica em relação à soma lógica. O teorema 9 diz que B vezes o resultado de B mais C é igual a B. Portanto, este teorema designa-se de redundância. Por outro lado, o teorema 10 diz que BC mais B vezes C negado é igual a B. Portanto, este teorema designa-se de combinação. Finalmente, o teorema 11 diz que caso haja uma estrutura, portanto, uma função com uma estrutura deste tipo, do tipo BC mais B negado D mais CD, o resultado é igual a BC mais B negado D. Portanto, agora pode-se fazer outras combinações com outras variáveis, ABC, XYZ, colocarem-se as barras de negação consistentemente, obviamente, para respeitar este teorema. Então, este teorema designa-se de terceiro excluído. Significa que nesta soma de três produtos, o terceiro produto vai ser excluído. Portanto, tem que haver aqui alguma lógica na forma como os três termos se relacionam entre si. Portanto, aqui o que vai ser excluído, vejamos aqui, o C é igual, temos aqui uma relação de igualdade C no termo excluído com o primeiro termo, ok? Temos aqui uma igualdade de D com o segundo termo. Finalmente temos aqui uma igualdade de complementaridade B e B negado do primeiro em relação ao segundo termo. Portanto, se tivermos aqui uma estrutura, um mecanismo deste tipo, complemento, igualdade e igualdade, o termo para onde convergem as duas igualdades, ele é excluído. Portanto, temos também o teorema 12. O teorema 12 diz que se a gente negar o produto de B0, B1, etc. até Bn, negar o resultado, evidentemente, isto é igual à soma das variáveis negadas. E, portanto, este teorema 12 é uma das leis de De Morgan. Bom, temos também os teoremas duais. Os teoremas anteriores referiam-se à multiplicação lógica. Aqui, os teoremas duais referem-se à soma lógica e, portanto, a soma goza das mesmas propriedades que a multiplicação. Obviamente, ressalvando as devidas situações. Portanto, a soma goza da propriedade comutativa, B mais C igual a C mais B, goza da propriedade associativa, o resultado de B mais C mais D é igual a B mais o resultado de C mais D. Portanto, também se tem a propriedade distributiva, aqui, portanto, B mais o resultado de CD é igual a B mais C, com licença, o resultado de B mais C multiplicado pelo resultado de B mais D. Portanto, não é evidente, portanto, a demonstração da esquerda para a direita, mas consegue-se demonstrar daqui da direita para a esquerda. Simplesmente fazer aqui o produto de B vezes B, mais B vezes D, mais C vezes
B mais C vezes D e depois ir simplificando, aplicando os axiomas e alguns teoremas já conhecidos. E após essa simplificação da direita para a esquerda, chega-se então a esta expressão aqui. Portanto, ela não aparece do lado direito porque aqui pretende-se, portanto, realçar a dualidade. Bom, a soma também goza da propriedade da redundância. B mais o resultado de B vezes C é igual a B. Também a soma também goza portanto, da propriedade da combinação. B mais o resultado de B mais C vezes o resultado de B mais C negado é igual a B. Também na soma se tem portanto, a propriedade do terceiro excluído, portanto, o resultado de B mais C vezes o resultado de B negado mais D vezes o resultado de C mais D. Portanto, aqui tem-se a mesma a exclusão deste terceiro elemento. Finalmente, tem-se também o Teorema 12. Este Teorema 12, tanto o anterior como o dual, ele vai ser importante mais adiante. Portanto, o Teorema 12 dual indica que a negação do resultado de B0 mais B1, etc., mais Bn é igual ao produto das variáveis B0 até Bn negadas. Portanto, esta chamemos-lhe a segunda lei de De Morgan, embora não haja oficialmente uma atribuição de primeira e segunda. Como este aparece em segundo lugar aqui na apresentação, chamemos-lhe segunda lei. Bom, continuando aqui então, já conhecemos as operações portanto, básicas. Vamos agora continuar aqui com outras operações fundamentais. Esta já não, portanto, as que vimos portanto, na videoaula 1 permitem obter todas as outras, qualquer função lógica. Aqui o ou exclusivo já é obtido à custa das três funções anteriores. O ou exclusivo também é conhecido como o XOR, Exclusive OR. Portanto, é uma função muito usada em eletrónica digital, em eletrónica das combinações, em teoria da informação e sendo a sua definição formal dada por Z igual a A mais B. A diferença da soma do OR para o XOR é que o XOR, o sinal mais está dentro de uma circunferência para indicar que se trata de um OU exclusivo. Portanto, o símbolo da estrutura que implementa é o seguinte: se não tivesse aqui este traço, este arco, este portanto, segmento de arco, teríamos aqui o OR. Portanto, vamos desenhar aqui o OR. Aqui está a caneta. Está ali. Aqui está. Portanto, o OR seria assim. Está um pouco tosco, mas dá para ilustrar então. Portanto, este segmento aqui destina-se a diferenciar o OU exclusivo do OU, portanto, do OU normal, do OU lógico. A sua representação funcional é a seguinte: o OU exclusivo, o seu valor é igual a zero quando as combinações das duas variáveis de entrada são iguais, igual a 1 nas restantes situações. Portanto, podemos aqui observar, quando A e B são iguais a 0, a saída é 0. Quando A e B igual a 1, a saída também é 0. E 1 nas restantes situações. Pode-se exprimir este Z em função de A e B, das variáveis A e B,
usando as funções lógicas básicas que já foram apresentadas na videoaula 1. Portanto, a gente sabe que o ou exclusivo, vamos demonstrar aqui, que ele é dado por A negado vezes B mais A vezes B negado. Então, como é que se faz essa demonstração? Colocam-se aqui duas colunas, uma referente a A negado B e outra a A B negado, e depois aqui ainda não está mostrada, vai-se ter a soma destas duas colunas. E a soma destas duas colunas, se for igual a esta coluna, então demonstramos cabalmente que Z é igual a A negado B mais A B negado. Então, temos então aqui o A negado B, temos aqui o AB negado, a soma destas duas colunas da direita dá esta coluna aqui. Aqui. Se repararmos, estas duas colunas, elas são iguais. Portanto, demonstramos que Z é igual a A negado B mais A B negado. Sempre que quisermos demonstrar, portanto, uma igualdade, uma possibilidade é usar tabelas de verdade, outra possibilidade é fazer simplificações da função, até chegar, portanto, à igualdade. Portanto, em conclusão, A XOR B é igual a A negado B mais A B negado. Portanto, o ou exclusivo de A com B pode ser implementado usando, portanto, um OR lógico, dois ANDs lógico, perdão, um OR lógico de duas entradas, dois ANDs lógicos de duas entradas e dois inversores. Portanto, precisamos destas três funções para implementar o XOR. Portanto, o XOR não é uma função, portanto, não é uma operação portanto, básica. Bom, existem ainda mais duas funções lógicas importantes, que é o não i, ou NAND. O não i é um i seguido da inversão lógica. Portanto, o símbolo da estrutura que o implementa é este aqui. Portanto, temos aqui as entradas A, B, temos a saída A vezes B negado. O que é negado é o resultado de A vezes B. E, portanto, se não tivéssemos aqui a bolinha, iríamos ter aqui A vezes B. A bolinha o que vai fazer é negar o resultado de A e B. Ou seja, em termos equivalentes, A vezes a negação do resultado de A vezes B é igual a A negado mais B negado. Portanto, aqui aplicamos uma lei de Morgan. Portanto, aqui este símbolo, portanto aqui o NAND, reparemos que ele pode ser implementado alternativamente à custa de uma soma e de duas variáveis, sendo essas variáveis as negações de A e B. Portanto, esta estrutura que aqui está, este símbolo que aqui está, é equivalente a este segundo. Portanto, a gente sabe isso graças a esta igualdade matemática obtida a partir da primeira lei de Morgan. Portanto, temos então aqui as entradas A, B, temos aqui A negado, B negado, temos aqui o OR e aqui então temos A negado mais B negado. Aqui esta função azul é igual à função amarela. Pronto. Podemos agora compactar esta estrutura aqui, este diagrama lógico, e eliminar aqui estes dois inversores e colocando aqui bolinhas nas entradas. O que significa é que o A, digamos, antes de ser processado aqui pelo OR, vai ser negado. Assim como o B antes de ser processado vai ser negado. E depois é que entra. Pronto, então este símbolo que aqui está é equivalente ao não de A com B. Bom, nós temos o não i, ou NAND, também existe o não ou NOR.
Bom, o não ou é o ou seguido da inversão lógica. O símbolo é o seguinte, portanto, é muito parecido com o NAND. Portanto, a diferença é que, como se trata de um NOR, precisamos de um OU, não é? de um OR e depois de um inversor. E, portanto, aqui o nosso inversor será a bolinha. Então, aqui, sendo A e B as entradas, a saída será a negação de A mais B. Portanto, matematicamente, aplicamos aqui a segunda lei de De Morgan, em que a negação do resultado de A mais B é igual a A negado vezes B negado. Portanto, o NOR original tem então esta estrutura, este símbolo, portanto, A mais B, e o resultado é A mais B negado. Claramente, a gente consegue identificar aqui o NOR. Aplicando aqui portanto, esta igualdade, a gente sabe que, portanto, vamos ter que fazer o I, ok, de duas entradas de A negado com B negado. E, portanto, precisamos de pegar no A e no B e negá-los. Ou seja, colocar aqui dois inversores para termos o A negado e o B negado. Depois, aqui a saída será então A negado vezes B negado, que é a implementação. Portanto, este diagrama lógico é a implementação, é resultado da aplicação da segunda lei de De Morgan. Agora a gente podemos nos desembaraçar destes inversores e colocar aqui bolinhas nas entradas do AND. E portanto, aqui na saída temos então A mais B negado. Portanto, este símbolo que aqui está é equivalente ao primeiro. O primeiro é logo evidente, porque a gente vê o OU e o não. Portanto, temos logo portanto, OR e NOT. Vemos logo aqui que isto é um NOR. Aqui não é tão evidente, mas a gente aplica aqui a dualidade. Então, portanto, a gente sabe que o não de A, portanto, A mais B negado é A negado vezes B negado. Então, precisamos do vezes e precisamos do A negado e do B negado. Portanto, em termos de implementação, temos aqui a variável A, ela primeiro é negada antes de ser processada dentro do AND. O B também é negado em primeiro lugar antes de entrar aqui dentro do AND e ser processado. O resultado é então A mais, portanto, é então equivalente a A mais B negado, ou NOR de A com B.